Da mídia aí, nós chamamos de midianitas, eles capricham nas conferências. Glória a Deus, quanta expectativa no meu coração, eu acredito no seu coração também, por tudo que vai acontecer nesse dia. Deus é um Deus de surpresas, mas Ele é um Deus que faz também as coisas seguindo uma ordem que é estabelecida na sua palavra. Eu acredito que tudo começa na intenção do Pai, mas que ganha curso na nossa sede. Você recebe na medida em que deseja, é assim que funciona no reino de Deus. Eu ontem fiz menção muito rapidamente, talvez à noite eu possa fazer isso com mais ênfase, mas eu quero mais uma vez agradecer a todos os pastores que estão conosco e que não apenas pagaram preço para estar aqui, mas moveram suas igrejas, trouxeram caravanas. Enfim, isso nos motiva muito a organizar essa conferência, que dá muito trabalho, mas dá muito mais prazer do que trabalho. Assim, alguns de vocês me constrangem, porque eu sei quão difícil é chegar até aqui. Meus amigos Marcelo e Jussiara, por exemplo, me deram um presente de última hora, porque um dia antes da revisão me ligaram dizendo: estamos indo, deu certo. Eles estão ocupados com tanta coisa lá nos Estados Unidos e encontraram uma brecha para correr até aqui, tão pertinho, né, de New Jersey para Ribeirão Preto. Nem vão poder ficar até o domingo, porque tem compromissos lá, mas estão aqui. E eu acho que na figura deles dois, eu posso também homenagear e reconhecer todos os pastores que estão aqui. Eu vejo que há falta de alguns que não estão ainda nesse horário, então à noite eu vou apresentá-los aqui, pelo menos pedir para a igreja honrá-los, mas de coração eu agradeço. Bem, queridos, nós vamos ter uma manhã muito rica, como eu disse, uma primeira ministração agora que me compete trazer, e um painel entre as duas, um bate-papo, na verdade. Nós queremos abrir 2 livros aqui diante de vocês, Cezinha e Suelen. Eles são uma história ambulante de Deus. Você já pensou na Bíblia sem as histórias, apenas com a doutrina? Já seria a palavra de Deus, mas as histórias, os personagens, as pessoas de carne e osso, não é? de barro que Deus usa, nos inspiram muito. E nós queremos, com esses painéis, justamente permitir que vocês conheçam um pouco mais da experiência, da história desses homens e mulheres que são referência para nós. Isso vai ser muito edificante e aí, na sequência, teremos uma segunda palavra. Bom, mas o encargo que está no meu coração nessa manhã, e desde que nós começamos a orar e pensar na conferência desse ano, é transmitir para você a necessidade de que nós aprendamos a ser rompedores. Eu anunciei ontem na abertura que o tema central que nos guia aqui até o domingo, e eu acredito é um tom profético que Deus quer dar à sua igreja, é rompimento. Diga comigo, rompimento. Talvez não seja uma palavra usada constantemente por você, mas ela vai se tornar cada dia mais essencial nas nossas vidas, na vida da igreja. Eu quero ser usado por Deus para lhe fazer compreender o que significa. Eu quero começar lendo uma palavra de Jesus que vocês conhecem muito bem, está registrada aí em Mateus capítulo 16, versículo 18, uma promessa que Jesus fez num lugar muito emblemático. Ele estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, diante de um templo pagão cravado na rocha, e onde sacrifícios humanos eram feitos pelos cananeus. E aquele lugar que os judeus não gostavam nem de passar perto, justamente pelo significado de morte e oposição que ele representava, ali perto das nascentes do Rio Jordão. E naquele cenário, Jesus ouviu uma confissão de Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa confissão, Jesus fez uma afirmação, naquele momento direcionada a Pedro, mas em Pedro direcionada a toda a igreja. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos creem nisso? Sabe, a tradução em português perde um pouco da riqueza dessa afirmação de Jesus, porque as palavras usadas são parecidas, mas não são as mesmas. Jesus disse a Pedro: você é uma pedra, você é uma lasca, mas sobre essa rocha. O cenário era de uma grande montanha rochosa que está lá até os dias de hoje. Quem sabe nós a visitaremos agora quando formos a Israel em setembro. Você está convidado, depois eu falo disso com você. Mas eu acho que Jesus pegou uma pedrinha do chão, que é uma lasca daquela grande montanha, e Jesus disse a Pedro: você é uma pedra, você é uma parte de algo muito maior. É sobre essa rocha, Cristo, que eu edificarei a minha igreja. E ele afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que a igreja é rompedora, que a igreja precisa avançar contra resistências. É isso que significa rompimento. Rompimento é rasgar, é abrir espaço onde não há. De certa forma, é remar contra a maré, mas não apenas remar contra a maré. Rompimento é avançar, ainda que todas as forças naturais e até espirituais, exceto as do reino de Deus, estejam contra nós. Há um personagem na Bíblia muito interessante, o seu nome é Perez. Quantos já ouviram falar de Perez? Pouca gente. Você não está lendo a sua Bíblia, não? Puxa vida, pelo menos a história de Perez você deveria ter lido, não é? Porque está lá no começo da Bíblia. Sabe aquela leitura anual que você promete fazer? Pelo menos Gênesis você termina, não? Hã? Então, Perez é um símbolo. Aliás, esse nome significa justamente brecha, rompimento. Porque parece que tudo conspirava para que ele não nascesse, e se nascesse fosse um Zé Ninguém. É muito interessante. A história, pelo menos do nascimento dele, está registrada em Gênesis capítulo 38. Eu vou ler aqui apenas 4 versículos, do 27 ao 30, que diz: quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, no ventre de Tamar. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Eu sou altamente tentado a pregar só sobre isso, mas não é o meu propósito. Quero apenas tomar esse episódio para lhe dizer que é esse tipo de linhagem que precisa surgir e se avolumar na igreja dos nossos dias. Como eu disse, esse menino que está nascendo aqui, ele tinha tudo para não nascer. A sua mãe, ela foi casada com um filho de Judá, um homem ímpio que não temia ao Senhor, e por causa disso mesmo foi recolhido. E como dizia o costume da época, a lei moral, então Judá teria que dar outro filho para que essa mulher não ficasse sem descendência. E ele lhe deu um outro filho, mas esse homem também tinha um coração corrompido. E ele se aproveitava dessa mulher, ele tinha prazer com ela, mas não lhe dava filhos. Ele lançava o seu sêmen na terra para que ela não tivesse filhos. E finalmente Deus o puniu também, ele morreu por causa disso. E era necessário que Judá então cumprisse o rito e lhe desse o seu terceiro filho, o mais novo na época chamado Selá. E Judá não cumpriu a promessa. Os anos passaram, essa mulher ficou desprezada, esquecida, e ela de alguma forma tinha
a percepção de que isso significava estar fora da história de Deus, sem gerar descendência. Ela que tinha o privilégio de ser casada com um descendente de Abraão e, portanto, herdeira de todas as promessas, não geraria filhos. E ela, na loucura de conseguir entrar na história do Senhor, ela fez uma trama, vocês devem agora se lembrar da história. Ela se disfarça, se veste de prostituta e ela seduz o seu sogro Judá. E sem saber, esse homem se deita com essa mulher e gera um filho. E a história é longa, é complexa, mas o fato é que na hora de nascer esse filho, ele já encontrou concorrência. Ele era gêmeo, e nós lemos aqui, e o seu irmão colocou a mão para fora primeiro, e a parteira, porque significava muito naquele tempo ser o primeiro, ser o primogênito de uma casa, ter direito à porção dobrada da herança, significava demais. Então, o que ia nascer primeiro colocou a mãozinha e a parteira logo fez um sinal, amarrou ali uma fita para dizer: não posso me confundir depois, não é? Que os dois nascerem, então esse será o primogênito. Mas ele recolhe a mão e Perez luta, Perez encontra uma brecha. Perez, eu acho que eu não posso dizer isso, mas ele fura a fila. Furar a fila não é virtuoso, irmãos, mas em certas ocasiões sim, porque nós não podemos nos conformar em ser os últimos, nós não podemos nos conformar em ser ninguém se o Senhor nos criou para ocupar um lugar no seu plano maravilhoso. E o que acontece é que esse homem nasce primeiro, e por isso ele recebe esse nome, e ele se torna então uma linhagem bendita. É de Perez que vem Davi, é de Perez que vem Jesus. Já pensou? Alguém que o inferno, as circunstâncias, os homens lutaram para que nem existisse, mas ele veio à existência por obra de Deus. E existindo, lutaram para que ele fosse apenas mais um no mundo, sem nenhum destaque, sem nenhum direito especial, mas ainda que inconsciente, ele é um sinal de Deus. É um sinal de Deus para a nossa geração. Perez resolve que ele vai ser o primeiro. E ele abre brechas, ele rasga, ele encontra um caminho para ocupar o seu lugar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque os nossos dias, os dias que nós enfrentaremos daqui em diante até nos encontrarmos com o nosso Senhor, não serão certamente dias de águas tranquilas, sempre de ventos favoráveis, sempre de aplausos, muito pelo contrário. A tendência que temos é de encontrar à nossa volta, tanto no ambiente espiritual quanto no ambiente natural, muita resistência. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, por que tu me deste um ministério profético? Eu queria, seria tão bom se eu fosse um evangelista, Senhor. O evangelista, ele tem o peso por anunciar as coisas boas, ele sempre anuncia só as coisas boas. Mas um profeta precisa, sim, claro, anunciar as coisas boas, porque isso significa evangelho. Mas um profeta precisa também abrir os olhos da igreja para que ela perceba o nível de oposição que ela tem que vencer. E assim se prepare para isso. Quem está me entendendo? E sabe, queridos, há um grande império. Você tem que ter essa visão. Há um grande império crescendo para cair. Babilônia. Já ouviu falar de Babilônia? Sim, Babilônia foi um império literal que dominou grande parte da terra por um tempo. Mas Babilônia é um símbolo. Desde Babel, talvez seja melhor eu dizer, desde o Éden, quando o homem barganhou a posição que tinha, a intimidade que tinha, a filiação que tinha com Deus. Desde ali, Satanás tratou de criar um império alternativo, irresistente ao reino de Deus. E ele está, ao longo das gerações, crescendo. Quando chegamos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós já ouvimos falar da grande Babilônia. E se referindo exatamente ao nosso tempo,
Em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, seria bom se você encontrasse esse texto na sua Bíblia para marcar, porque ao mesmo tempo que é o reconhecimento de um poder anticristo, é também a proclamação profética de que esse grande império cairá. Ele se levanta para cair, ele se levanta para o monturo, em nome de Jesus. Diga sim, amém. Olha o que está escrito em Apocalipse 18, versículos 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Que descrição de um império, não é? Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então nós temos aqui, num dos textos bíblicos, há outros, inclusive em Apocalipse, que descrevem esse grande império satânico que vai crescendo, que vai tratando de incrementar a iniquidade, de resistir à verdade, de proclamar a mentira como se ela fosse inquestionável, mas ele vai crescendo para cair. Na verdade, são duas mensagens aqui. A primeira delas é que nós temos uma oposição a enfrentar. A segunda delas é que essa oposição não resistirá ao poder do Senhor e ao poder da igreja de Deus. Amém? A boa notícia é que a igreja vencerá. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nós venceremos. Eu já li o último capítulo da história. Nós venceremos, o reino de Deus prevalecerá. A profecia de Isaías capítulo 50, nunca foi tão viva e atual quanto nos nossos dias. Seria tão interessante que você a recebesse assim, de uma forma personalizada, que você colocasse o seu nome como destinatário dessa palavra do céu. O Senhor disse: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Diga amém. Amém. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. É uma realidade, queridos. É um contraste que vai se tornando cada vez mais evidente, enquanto a glória de Deus vai crescendo na igreja, enquanto a igreja vai sendo levantada com o espírito de rompimento, as trevas também vão crescendo por toda parte. E o Senhor diz: as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente a luz do Senhor. O Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis da terra para o resplendor que te nasceu. Quem crê nessa profecia? Quem pode realmente aceitar que essa é uma palavra para o nosso tempo agora? Agora, veja bem, eu estou, em primeiro lugar, tentando lhe situar na história, tentando lhe preparar, de certa forma, para as piores guerras de todos os tempos, para as resistências mais terríveis, e ao mesmo tempo dizer que há uma unção de Deus proporcional sendo liberada sobre a igreja para esses dias do fim. Uma unção que eu diria é uma unção de rompimento, é uma unção de prosperar contra tudo e contra quase todos. Eu digo quase todos porque também estaremos vivendo, apesar do incremento da iniquidade, nós estaremos vivendo o maior avivamento da história. E quando Deus diz: os reis da terra caminharão para a tua luz e para o resplendor que te nasceu, está falando de conversão em massa de pessoas. Amados, sinceramente, eu já proclamei isso aqui tantas vezes. Pentecoste é a festa das primícias. Nós estamos para viver a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Sabe, a maior colheita de almas que há de acontecer em toda a história humana. Diga amém. Mas isso não será um parto tranquilo.
E quando eu digo isso, eu digo que se há uma liberação de graça de Deus para nós, o Senhor nunca nos entrega a uma batalha ou uma guerra sem antes nos equipar e nos respaldar, nos dar a unção que nós precisamos. Porque no mundo espiritual, os poderes definem a vitória, de que lado estarão os vencedores. Mas sabe, obviamente, não é qualquer tipo de crente que vai romper nesse tempo, que vai prosperar nesse tempo, que vai remar contra a maré e ainda assim chegar na frente de todo mundo, porque é isso que Deus quer fazer com você. Em todas as áreas da sua vida, ainda que o vento seja contrário, Ele vai lhe dar uma força tal que você vai chegar na frente daqueles que estão sendo favorecidos pelos esquemas desse mundo. O que eu quero dizer é que prosperar nesse tempo é uma tarefa para os corajosos da fé. Será que você é um corajoso da fé? Ontem nós vimos aqui Suelen entregando uma percepção que Deus lhe deu sobre pessoas que estavam sem visão por causa do medo. De fato, o medo tem sido uma das armas principais de Satanás nos nossos dias, sempre foi, mas nos nossos dias de forma especial. O inferno quer acovardar você, quer intimidar você. Então, quando eu digo que nós prosperaremos, não é uma palavra assim que não tem preço. Sabe, irmãos, não é uma igreja Nutella. Não é uma igreja que só sabe navegar em águas tranquilas que vencerá. Todas as vezes que aqui nesse mesmo livro de Apocalipse, Jesus repete a expressão, ao vencedor darei. Sempre o vencedor está num contexto de lutas, de guerra, de resistências. Então a graça que está sendo liberada, a unção que está sendo liberada para romper, será desfrutada apenas por aqueles que se decidirem por um compromisso radical com Jesus. Aqueles que decidem, eu viverei a fé, custe o que custar. Será que você é uma dessas pessoas? Ou será que nós temos aqui, nessa manhã, gente que está no reino de Deus, está na igreja, porque, de certa forma, é confortável estar. Sabe, não é sobre conforto, é sobre conquista. Não é sobre aplausos, é sobre propósito. Sabe, é sobre o senhorio que nos guia. E, na verdade, eu queria explorar um pouco com vocês o exemplo de 4 homens que triunfaram, literalmente, em Babilônia. Quando Babilônia era um império humano, não é claro? Quem aqui já ouviu falar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias? Esses homens são impressionantes. Como eu disse, eles foram levados a viver em Babilônia, num cativeiro, mas nunca foram cativos. Essa é a questão. É se nós aceitamos o cativeiro, é se nós aceitamos o lugar de desprezo e limites que o inferno quer nos colocar, ou se nós continuamos nos movendo pelo reino de Deus, estejamos nós em que ambiente estivermos, enfrentando o que tivermos que enfrentar. Todos nós nos inspiramos na história de Daniel e na história desses seus amigos. E é interessante porque a história deles, ela acontece em contraste com uma geração de judeus que teve uma outra postura. Ontem nós ouvimos uma palavra inesquecível sobre posicionamento. E de fato, naquele tempo, muitos judeus, muitos dos que faziam parte do povo de Deus, percebendo que estavam no ambiente que não era o ambiente dos seus sonhos, numa cultura que era antagônica àquilo que eles tinham recebido a partir da palavra do Senhor, eles desanimaram. O Salmo 137 é uma confissão dos derrotados, dos que não rompem. No Salmo 137, os primeiros versículos dizem o seguinte:
às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Então, aqui você tem, sabe, um tipo de gente que se submete, um tipo de gente que entrega a sua alma diante da oposição. A mentalidade desses judeus é: nós não podemos viver a nossa fé, não podemos nos alegrar, não podemos proclamar as nossas verdades, porque nós estamos num ambiente contrário a tudo aquilo que queremos e cremos. E em contraste com eles, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e eu acredito muitos outros, diziam: não, nós continuamos no reino de Deus, nós continuamos sendo representantes do céu, mesmo em Babilônia, nós continuamos sendo difusores dos valores eternos que nasceram no trono daquele que criou o universo. Aqui nesse lugar vamos viver a nossa fé, aqui nesse lugar vamos pagar o preço que for para não calar a nossa voz. E para além disso, não era apenas uma questão de sobrevivência, mas era uma questão de manifestar ali, naquele ambiente tão hostil, a riqueza da graça e da bondade do Senhor, coisa que eles fizeram. Eu acho que histórias como essa precisam fazer parte das nossas leituras constantes. Nós precisamos aprender, e a história não apenas bíblica, mas a história da igreja está cheia de exemplos de homens e mulheres que avançaram sobrenaturalmente contra a maré, pelo poder do Espírito Santo, pela paixão que tinham por Deus, pela percepção de que os argumentos do reino são mais poderosos do que os argumentos da mentira. Quantos creem assim? Quando nós olhamos, e aqui, na verdade, eu vou fazer apenas o início de algo que eu gostaria de propor para vocês, todos vocês, inclusive para os pastores que estão aqui, que nos próximos tempos vocês mergulhem um pouco mais profundamente do que eu posso fazer aqui por causa do tempo, na história desses homens, para aprender e ensinar como a igreja triunfa em Babilônia. Porque a igreja está em Babilônia, mas ela triunfará aí. Sabe, a minha conversa com vocês não é sobre sobrevivência, é sobre conquista, é sobre prosperar, é sobre abrir caminho e avançar. Não é sobre nos defender. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Às vezes nós lemos esse texto de uma maneira errada, lemos uma coisa e entendemos outra. É como se nós estivéssemos trancados em nossos templos, em nossos guetos, em nossas casas, e Jesus estivesse dizendo: fiquem tranquilos, Satanás não vai entrar aí. Não é sobre Satanás não entrar no nosso território, é sobre Satanás não conseguir impedir que nós entremos no território que ele pensa que é dele, porque as nações da terra pertencem ao Senhor e finalmente elas estarão diante dele. Mas pelo menos começar esse exercício de inspiração, olhando para a história desses 4 servos do Senhor, eu posso lhe ajudar a, quem sabe, lhe instigar a entender como nós devemos nos portar nesse tempo. Em Daniel capítulo 1, versículos 3 em diante, está escrito o seguinte, eu vou ler aqui parte das histórias, quem sabe você vai se lembrar delas agora. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem, ou seja, para viverem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes
o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Resolveu Daniel firmemente, preste muita atenção, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Diga aleluia. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu paro aqui, faço uma pausa para dizer que os rompedores são pessoas que definem a fonte que os alimenta. Os rompedores são pessoas que sabem de onde se abastecem e que pagam um preço para se abastecer de uma maneira saudável e abençoada. Os especialistas em saúde dizem por aí que você é o que você come. Tudo bem? Você está confortável com essa afirmação? Por que vocês estão olhando para mim? Melhor que vocês olhem para o Marcelo, olha como ele está fininho. Estou quase pedindo para ele fazer aqui, dar um desfile aqui. Não, está certo, você é o que você come, mas existe uma afirmação de um especialista que eu prefiro explorar nessa manhã. É um outro especialista, ele se chama Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré disse certa vez: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai da sua boca. E eu diria, entra pelos seus ouvidos. É sob essa perspectiva que eu quero refletir um pouco com vocês, porque, amados, aquilo que nos alimenta, não no sentido natural, sim, no sentido natural devemos nos cuidar muito bem também, mas aquilo que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa mente, vai determinar quem nós somos e que tipo de força nós teremos ou deixaremos de ter. E se é uma coisa essencial para os crentes desse tempo e daqui para frente vai se tornar ainda mais vital, é que nós sejamos radicais em nossa dieta. Você está entendendo a linguagem, não é? É que nós percebamos que, embora o mundo nos apresente uma mesa farta e muitas vezes aparentemente saudável, coisas que parecem prazerosas, ideias, valores que parecem fazer sentido e não trazerem consigo nenhum tipo de mal, se nós comermos dessa mesa, o resultado é que nós nos tornaremos cada vez mais semelhantes aos babilônios. E se nós nos tornarmos como os babilônios, nós nunca seremos dissipadores do reino de Deus. É uma escolha que precisamos fazer. E eu diria, queridos, que é o tempo mais difícil para se fazer essa escolha. Porque eu acho que vocês percebem, espero que percebam, que à nossa volta existe um império de mentira. A mentira é propagada como se fosse verdade. Algumas de uma maneira descarada, nojenta, mas algumas de forma muito sutil. Talvez você esteja criando filhos à moda do mundo e não à moda de Deus.
Talvez a psicologia moderna lhe convenceu de que disciplina é uma agressão e, portanto, você só trabalha com seus filhos em termos de benzinho, por favor, ouve a mamãe. Pode fazer muito sentido, mas os resultados não serão bons. Eu estou dando apenas um exemplo, porque a palavra nos manda criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Obviamente a base de tudo é aceitação, é carinho, é afirmação, mas é também regras, é também disciplina, é também aprender a pagar pelas decisões erradas que se toma. Desde cedo a vida é assim. Se você edificar o seu casamento baseado naquilo que está na moda, o seu casamento está falido. Olha a sua volta, os casamentos de Babilônia resistem. Não, eles duram enquanto houver prazer e logo na sequência tudo se foi. Ou você aprende que há um valor inegociável que flui do coração de Deus e foi estabelecido para nós na sua palavra. Ou você simplesmente vai ser engolido. Sim, eu estou falando de sermos radicais. Eu estou alertando vocês que os crentes que decidiram não ser radicais, eles vão ser engolidos pelo sistema. Eles não vão permanecer. A pressão ainda nem começou, para te dizer a verdade. Sim, eu sei que é complicado, você sai por aí e as pessoas simplesmente ao te identificarem como um discípulo de Jesus Cristo ou um evangélico, ela já tem algum tipo de preconceito. Mas e daí? Nós não vivemos de ibope, irmãos. Nós vivemos de propósito. Sabe, nós vivemos para agradar aquele que nos comprou pelo seu próprio sangue. Posso ouvir um amém? Então eu gostaria que você guardasse isso em seu coração. Eu todos os dias ocupo esse púlpito aqui, tentando formar um povo radical. Essa palavra parece meio antipática nos nossos dias, não é? Puxa, ser radical é meio antipático, Danilo. Nós precisamos ser mais condescendentes. Daniel assentou em seu coração, ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. E ele comprou a briga. Ele desafiou aquele que tinha autoridade para lhe permitir ter a sua própria dieta. Ele disse: experimenta-nos, deixe-nos viver como nós cremos, e daqui a algum tempo olhe para nós e compare-nos com aqueles que estão comendo do melhor que há no seu império. Amados, nós temos tudo para comprar essa briga, para fazer essa aposta. Qualquer pessoa que me venha com psicologia ou feminismo ou qualquer coisa que esteja na moda nessa geração, para qualquer uma dessas pessoas, eu vou dizer: entre na minha casa, veja como é o meu casamento, olhe para os meus filhos já adultos e veja se aquilo que vocês estão produzindo com esse blá 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 é melhor do que aquilo que eu recebi do Deus eterno que me fez. Experimenta-nos. Nós precisamos ter coragem, claro, em primeiro lugar, de assumir as nossas restrições. Falar de dieta cultural significa restringir-nos. Significa dizer: isso eu não aceito. Mas como consequência disso, sim, nós podemos chamar a atenção para nós e dizer: experimentem-nos. Veja como estão as nossas famílias, veja como nós vivemos em comunidade. Amém? Gente, nós temos algo tão melhor do que o melhor que Babilônia oferece. Não é possível que nós vamos continuar sendo seduzidos por aquilo que governa essa geração. Daniel decidiu. É uma decisão. E não é uma decisão que você tem que tomar numa conferência. É uma decisão que você tem que tomar todos os dias. É uma decisão que você toma na sua maneira de fazer negócios, como eu disse, de criar filhos, de tratar sua mulher, seu marido, de servir a Deus, de servir a sociedade.
João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Não permita que haja nenhum tipo de admiração sua. Sabe, Babilônia é gloriosa. De certa forma, Satanás conseguiu levar Jesus a um alto monte para lhe mostrar todas as glórias desse mundo. Mas nós vivemos por um reino eterno, cuja glória não terminará. A glória de Babilônia se tornará monturo. Em breve, Babilônia cairá. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma disputa. É o que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se você permite que a iniquidade se multiplique, não é a sua volta. O problema não é o que está acontecendo à sua volta, querido. O problema é o que está acontecendo dentro de você, em sua mente. Não é possível que você esteja apaixonado por Deus, ao ponto de colocar a sua vida em risco por Ele, e estar sentindo algum prazer nas mesas do rei de Babilônia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele faz esse alerta. A única maneira de nós experimentarmos a plenitude da vontade de Deus é nós criarmos um bloqueio, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso deveria ser um guia para as nossas vidas. Você está comigo? Deveria ser um guia para as nossas vidas, deveria estar lá, sabe, grudado no seu espelho, na porta da sua geladeira. Não sei qual é o lugar que você mais visita na sua casa. Seja estratégico. Não se conforme. Não tome a forma, não coma do que estão lhe servindo. Pode parecer saudável, pode parecer bom, mas é contaminado. Você tem a palavra de Deus, a palavra eterna, as veredas antigas. O mundo pode estar querendo, sabe, rasgar todos os mapas, derrubar todas as placas, destruir todas as referências, dizer: vamos viver uma novidade a cada dia. Mas enquanto houver igreja, e haverá igreja até o último dia, haverá gente dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Os radicais, os rompedores. Há tantos alertas na palavra. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não se curve à mesa do rei de Babilônia. Não se curve. Você tem algo melhor. Amém? Mas esses homens me ensinam mais. Eles me ensinam que os rompedores são pessoas cuja identidade é intocável. Ontem ouvimos uma palavra que falava sobre identidade. Como eu agradeci a Deus, não apenas por receber o que Cezinha nos trouxe, mas por perceber que era um estrado para que eu pudesse pisar nessa manhã aqui. Posicionamento. Em Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No 7 diz: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Babilônia sempre está tratando de afetar a nossa identidade. Identidade é tudo, irmãos. Quando nós permitimos que a nossa identidade seja questionada, mudada, abalada, nós perdemos o fundamento. Quando nós não sabemos quem somos, ou pior, quando nós aceitamos os rótulos, quando nós aceitamos as sugestões do inferno, nós perdemos o nosso destino. Tente enviar uma carta
sem destinatário, sem os dados corretos, ela nunca chegará. Se tem uma coisa que você tem que defender com unhas e dentes, é a sua identidade em Cristo. Você vai perceber, se fizer um estudo da história desses homens, que Babilônia sempre os quis chamar por nomes pagãos. Mas eles não se tornaram conhecidos na história pelos rótulos que lhes foram dados. Nós continuamos falando de Daniel. E o que eu quero dizer é que é uma guerra por identidade. E ela está chegando nos nossos dias aos níveis mais absurdos. É incrível. Eu não sei se você se apavora. Nos nossos dias, a briga é para defender identidade. Porque as pessoas querem dizer que identidade é uma coisa volátil. Que hoje você pode ser isso, amanhã você pode ser aquilo. Sim, eu sei que há aberrações que nos chocam a todos e que chocam até uma parte do mundo, se bem que cada vez menos. Mas a verdade é que há coisas mais sutis que o inferno vai lançando contra nós. E a igreja rompedora é aquela que sabe quem é. E mais do que isso, eu posso usar essa palavra. A igreja rompedora é uma igreja que se orgulha do que ela é. Sim, vocês dizem que nós somos ultrapassados, arcaicos, fundamentalistas, fascistas, mas nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus, coluna e baluarte da verdade. Somos a igreja do Deus vivo, somos os escolhidos do céu, somos os embaixadores do reino eterno que prevalecerá para sempre. Temos uma identidade celestial, seus rótulos não fazem diferença, podem nos chamar do que quiserem. Nós sabemos quem somos. E nós estamos aqui para cumprir o que o nosso Senhor nos mandou fazer. Amém? Eu acho interessante os rompedores do primeiro século, em tanta oposição, em tanta perseguição. No capítulo 24 de Atos, Paulo está mais uma vez diante de um tribunal. Prepare-se, você estará diante de muitos tribunais. Aliás, se você frequenta as redes sociais, você já deve ter estado sob julgamento muitas vezes. E Paulo aqui está mais uma vez diante de um tribunal. E um sujeito enviado do inferno, chamado Tértulo, se levanta diante daquele que tinha autoridade para julgar e faz acusações. No versículo 5 está escrito assim: porque tendo nós verificado que este homem, e o dedo está apontado para o apóstolo, tendo nós verificado que este homem é uma peste. Esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Quanto elogio, não? Peste, agitador, divisor, faccioso. No versículo 10, Paulo toma a palavra. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Versículo 13: não te podem provar as acusações que agora fazem contra mim, porém confesso-te que segundo o caminho, com C maiúsculo, Jesus Cristo, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência
pura diante de Deus e dos homens. Uau! Esse é um rompedor. Esse é alguém que não se intimida com os rótulos. Esse é alguém que não se submete aos títulos, às identidades que o mundo lhes quer impor. Não, esse homem sabe quem ele é. Eu sirvo ao caminho, eu ando na esperança de Deus. A minha vida é pautada numa consciência pura diante do meu Senhor. Eu tenho identidade. O meu nome é Paulo. Qual é o seu nome? Não pergunte isso ao mundo. O que o mundo tem a dizer a seu respeito não deve fazer nenhuma diferença, nenhuma influência sobre o seu coração. É melhor que você consulte a Bíblia, você vai se sentir muito mais empoderado. Amém? Os rompedores, queridos, os rompedores são seguros da sua própria identidade. Por isso é tão importante nós proclamarmos, ensinarmos a palavra. Mas há mais. Os rompedores, eles não renunciam à sua devoção. Os rompedores, eles estabelecem tudo o que fazem a partir, não de uma religião, não de um código de doutrina simplesmente. Os rompedores dos quais eu estou falando, aqueles que triunfarão nesses últimos tempos, que prosperarão, na verdade, eles baseiam tudo o que fazem numa relação, numa devoção ao seu Deus. Há um episódio, vocês conhecem, está no capítulo 6 de Daniel. A partir do versículo 3, apenas para que vocês se lembrem. Então Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Que esse espírito excelente esteja sobre você também. Não apenas na igreja, lá fora, onde você trabalha, onde você atua. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Versículo 6, então foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram. Essa concordância maligna está se estabelecendo também nos nossos dias, irmãos. Aqueles que amam o poder humano. A igreja é um incômodo para essa corja dominada pelo inferno. E eles vão fazer de tudo para nos calar. Então, olha o que eles dizem. Concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o decreto para que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 9. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Versículo 10. Que glorioso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e borrou as calças. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, ele falou, bom, são só 30 dias, não é? Que são 30 dias sem oração, que são 30 dias tendo uma fé secreta que ninguém perceba. Foi isso que ele fez? Não, vamos ver o que ele fez. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É desse tipo de gente que eu estou falando. Gente que mesmo sob ameaça não esconde a sua devoção, não negocia a sua relação com Deus. Eu não estou falando apenas da sua fé, eu estou falando dos seus atos de devoção. Há verbos que fazem parte da nossa essência, irmãos. Orar, adorar, servir, pregar. Isso faz parte do meu dia a dia. Eu estou aqui só para isso.
E nenhuma pressão vai me calar. Nenhum tipo de pressão vai fazer com que eu arrefeça, com que eu me intimide, com que eu me esconda em algum gueto. Veja bem, queridos, Satanás vai fazer de tudo, e quando vocês perceberem isso assim, de uma maneira bem prática, porque vai acontecer, e não está longe, ao menos se lembrem de que numa conferência em Ribeirão Preto, um profeta os advertiu disso. Quando nós estivermos assim, entre continuar sendo quem somos, ou nos confinar em guetos, onde nós devemos viver uma fé secreta, intimidada, que você se lembre dessa manhã, e que você se lembre que a igreja que vai triunfar é a igreja rompedora. É a igreja que mesmo sob ameaça, ela abre as janelas. Ela permite que a sua fé seja não apenas percebida no céu, mas que ela também tenha algum impacto na sua geração. Você está entendendo do que eu estou falando? Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículo 8. Eu creio que, reverberando a vontade de Deus, quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. Querem estabelecer guetos para nós. Mas a vontade de Deus é que a sua glória seja manifesta, não apenas propagada, dita, mas vivida em todo lugar. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Você continua animado a ser um crente? Ou será que eu deveria deixar essa palavra para o final da conferência, depois você se abastecer com algumas coisas um pouco mais soft, mais light? Agora veja bem tudo que eu estou dizendo. Eu estou falando a partir de uma unção que está sendo liberada. Não se trata de nós no peito e na raça, na força do braço e da carne, vivermos essa fé radical contra todo um sistema de iniquidade. Se trata de nós nos movermos no Espírito Santo, porque os rompedores se movem no sobrenatural. Amém? Você pode encontrar na vida desses homens manifestações sobrenaturais de Deus, e na verdade foram elas que os sustentaram e que os promoveram. Sim, eles tinham excelência no que faziam, eram sábios, eram estudiosos, eles procuravam caprichar, eles estavam ali para cooperar com aquilo que podia ser aceito como virtuoso, mas eles estavam ali para resistir a tudo que era maligno. E aqui no capítulo 2 há uma história, eu vou ler alguns versículos aqui para que você se lembre dela, porque ela também nos inspira sobre isso. Capítulo 2 de Daniel, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono, ficou com insônia o rei. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei falou com eles, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Eles faziam parte dos sábios. Agora olha o que está escrito no versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação, a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros,
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse ao Deus do céu. E ele vai ao rei, eu vou encurtar a história aqui, ele vai ao rei da interpretação. O sonho dizia sobre coisas que não eram apenas para aquela geração, mas para gerações vindouras. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Essa história lhe inspira? Eu fiz questão de ler o texto, ainda que longo, para que você perceba que há um contexto de perseguição, que eles são uma pedra no sapato daqueles que amam os poderes do mundo, e por causa disso são perseguidos. Está preparado? Mas eles têm ao seu lado algo que ninguém tem. Aliás, algo que nós temos agora, numa porção e numa dimensão muito maior. Eles têm a unção do Espírito Santo. Queridos, eu estou falando sobre nos prepararmos para viver uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural é cultivada. Ela não acontece simplesmente. Mas você precisa entender que manifestar o poder de Deus dessa geração. Eu disse manifestar, eu não disse crer no poder de Deus. Eu disse manifestar o poder de Deus. Não será para nós apenas algo prazeroso ou útil. Será vital. A igreja que não tiver o poder do Espírito Santo para responder às demandas do mundo, inclusive a perseguição, ela será calada, destruída. Eu estou falando sobre nós vivermos numa dimensão tal que as soluções que nós tenhamos, não apenas para a nossa vida. Daniel aqui ele estava defendendo a sua própria pele, ele estava no decreto, mas ele não estava apenas defendendo a sua pele. Ao buscar a Deus, ao assumir a responsabilidade de trazer algo que só podia ser resposta sobrenatural, ele está também manifestando naquele ambiente tão hostil quem é Deus. E você viu o resultado. O homem mais poderoso da terra, naquele momento, está agora prostrado, não diante de Daniel, prostrado diante do Deus dos deuses, por causa de Daniel. Eu sei que vai ser aflitivo muitas vezes. Sabe quando você vai ao Nordeste, contrata um passeio de bug nas dunas, e a pessoa pergunta: você quer com emoção ou sem emoção? Eu estou aqui dizendo para você, crente, que a opção de viver a vida cristã sem emoção está terminando. Daqui para frente vai ser sempre com emoção. Prepare-se. De vez em quando vai dar frio na barriga. Às vezes nós teremos que varar noites em oração, dizendo: Deus, me socorre. Mas pela manhã o Espírito Santo soprará sobre nós. Jesus disse: não temam quando vocês estiverem diante deles, porque o Espírito Santo lhes lembrará do que vocês devem falar. Mas, amados, ao proclamar isso, eu não faço com triunfalismo. Muito ao contrário, eu digo: todos nós precisamos cultivar e começar a praticar uma vida sobrenatural. Porque o natural não será suficiente. Dá para entender isso?
o natural não será mais suficiente, nem para lhe manter de pé, quanto mais para fazer conhecido o poder do Reino de Deus. Eu termino essa minha ministração dizendo talvez o mais importante de tudo: os rompedores só se prostram diante do seu Deus. Os rompedores só se prostram diante do seu Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 8 em diante, acompanhe comigo. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto. Prepare-se, irmãos, faço parêntese. Prepare-se para os decretos do rei. Ok? Os decretos virão. E eles virão contra a nossa fé. Mas continuando a leitura. Tu baixaste, versículo 10, tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, amados, todas as canções vão lhe levar à apostasia. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecidos no céu como Ananias, Misael e Azarias. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não tem negócio, nós só nos curvamos diante do nosso Deus. Esses são os rompedores. E eu sei que é gostoso proclamar isso lendo a história dos outros. Mas nós teremos que protagonizar as nossas próprias histórias. Muitas vezes, fornalhas aquecidas 7 vezes estarão nos ameaçando. O desemprego, o desprezo, talvez em algum momento a cadeia e até a morte. Mas os rompedores, eles não amam a sua própria vida. Os rompedores amam o seu Senhor. Os rompedores têm um destino. Eles não estão aqui para se preservar. Eles estão aqui para manifestar a verdade. Os rompedores, eles dizem: o nosso Deus tem poder. Nada acontece conosco se Ele não quiser. Estamos seguros em sua vontade. Ela é perfeita, boa e agradável. Irmãos, eu creio que quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Ele disse mais do que nós costumamos entender.
não era só uma questão de pagar impostos. Entre outras coisas, Jesus estava dizendo: tem coisa de Babilônia com a qual nós cooperamos, mas tem coisa que é de Deus, e o que é de Deus César não leva. O que é de Deus governo nenhum leva. O que é de Deus cultura nenhuma leva. Sabe, isso tem repercussões para muito além do que eu possa explicar nessa manhã. Não haverá um Estado que vai me dizer como eu crio os meus filhos. Isso pertence ao Senhor. Aqui César não entra. Aqui Babilônia não diz como será. Sabe, a vida da igreja é a vida da igreja. Ela é regida pelo céu. Não haverá sistema, não haverá moda, não haverá lei que nos imponha como nós serviremos ao nosso Deus. Eu sei que diante da pressão, do calor das fornalhas, muitos dirão: vamos ser um pouco mais, sabe, condescendentes, um pouco mais políticos. Mas os que tentarem ser políticos se tornarão babilônios e cairão com ela. O tempo de Deus é dos rompedores, e eu espero que você seja um deles. Amém? Fique em pé. Depois de ouvir todas essas coisas, eu sei que não é uma oração que vai fazer com que você tenha toda a base para ser um desses. Mas eu gostaria muito que você pelo menos aproveitasse um minutinho para conversar com Deus e dizer: Senhor, eu preciso estar pronto para esse tempo. Pode ser? Entre em oração, entre em oração. É tempo da geração de Perez se levantar contra tudo e contra todos, mas tendo Deus ao seu favor. E se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Oh Deus, fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Oh, Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando sua vida. Profeta, profetiza do Senhor. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Fogo, fogo consumidor, vem arder, Senhor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam. Oh, mas
desse exército, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Eis-nos aqui, Senhor. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Eis-nos aqui, eis-nos, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. A geração Perez está nascendo. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado a Proclame, proclame. Deus está levantando Bate no seu peito e diz: eu sou parte. toda a terra. Deus está levantando os seus profetas para um novo dia, para o maior avivamento da história. Nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. É chegado a amanhecer. É chegado a amanhecer. Proclame, proclame. É chegado a amanhecer. Mas pastor, é isso mesmo, a proclamação é essa. Você falou das trevas cobrindo a terra e da escuridão tomando os povos. Não, eu acho que você não entendeu. Eu falei da glória do Senhor vindo resplendente, resplandente sobre nós. Eu falei do avivamento, eu falei dos rompedores. Eu falei da maior colheita da história, em meio à perseguição. Para esse tempo, querido, você vai precisar dos amigos radicais. Quando Daniel se viu debaixo de um decreto de morte, ele mandou dizer aos seus amigos radicais, rompedores como ele: vamos orar. Eu queria que nós fechássemos esse bloco orando juntos. Se você pode juntar de 4 em 4, sabe? Como se fosse Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem sabe se você se voltar para as pessoas atrás da sua cadeira, dar as mãos e orar juntos para que essa unção de rompimento tome conta dos seus corações. Levanta a sua voz, ore pelo seu irmão. Ore por um fogo dentro de você que seja mais quente do que a fornalha aquecida 7 vezes. Sabe, a fornalha de Babilônia está sendo aquecida. Precisa haver um fogo dentro de nós. Um fogo maior, um fogo maior. Chame esse fogo. Diga: Senhor, me dá essa unção. Dá essa unção de coragem. Dá essa unção radical ao meu irmão. Ore para que você tenha um espírito de poder. Ele não nos tem dado um espírito de medo. Senhor, levanta os teus profetas. Oramos não apenas por nós, mas pela tua igreja espalhada nessa nação. Faz nascer a geração Perez. Faz nascer a geração dos rompedores.
dos que não aceitam ficar reclusos no final da fila, calados. Faz nascer aqueles que vão gerar uma descendência bendita na terra. Faz nascer os da porção dobrada, Senhor. Faz nascer, faz nascer. Começa em mim, começa em meu irmão. Começa em nós aqui, ó Deus. Distribui o poder para romper, Senhor. Para rasgar, para abrir caminho onde não existe. Para prosperar contra os prognósticos, contra os decretos, contra os demônios, contra a cultura. Queremos mais. Oh, lecadai machá, lecadai chás, xerema babalari negandaras, xerema bahashenda yoko. Aleluia, aleluia. Diga: eu faço parte. Eu sou Perez. Meu nome é Daniel. Eu sou dos radicais do reino. Amém. Glória a Deus. Aleluia.